A religiosidade como fato social. Neste trabalho, iremos discutir e analisar sobre a religiosidade como um fato social, tendo como base as ideias de Emily Durkheim, analisando, portanto, os elementos coercitivos, gerais e externos. Observando e explorando os elementos do fenômeno religioso, podemos, sem dúvidas, associá-lo a um fato social. Para desenvolver essa tese, optamos por entrevistar 4 pessoas de raças, gêneros, idades e credos distintos. Para começar, iremos elucidar o que é um fato social. É fato social toda maneira de agir que empregue, de certa forma, normas estruturais e culturais que geralmente ultrapassam a criticidade do indivíduo, se desenvolvendo em 3 aspectos, sendo eles a generalidade, a externalidade e a coercitividade. Ilustraremos essas características utilizando conceitos religiosos e nossas implicações sobre as entrevistas. A fim de ampliar nosso campo de exploração, nós optamos por entrevistar um católico, um protestante, um umbandista e também um ateu. Esse sujeito ateu, ele é ex-católico, ex-kardecista e ex-budista. Pensando na generalidade, optamos por investigar o ambiente familiar dos entrevistados, questionando a prática da religião em seu cotidiano. Observamos que a família dos 4 indivíduos exercem práticas religiosas regulares em seu dia a dia. Para além da entrevista, resolvemos explorar essa característica mediante dados estatísticos. Segundo os dados do portal G1, publicados no ano de 2020, apenas 10% da população brasileira não possui religião. No entanto, sujeitos praticantes do catolicismo, fruto do nosso processo colonial, representam 50% do todo. Dessa forma, podemos compreender a força e a disseminação da religião em nossa sociedade, o que atribui também à teoria de Durkheim sobre o comportamento dos indivíduos serem explicados pela tendência dos grupos, que têm poder de influenciar a reprodução de suas práticas. Abordando a externalidade, investigamos a influência da família sobre o primeiro contato dos sujeitos com a religião. Descobrimos novamente que todos os entrevistados tiveram seu primeiro contato com o fenômeno de maneira involuntária, o que atribui essa influência à socialização primária, processo no qual os sujeitos aprendem e desenvolvem as normas sociais, geralmente na infância, que é o período de aprendizagem. Com isso, observamos que a religião independe do indivíduo, principalmente pensando em seu processo histórico. Por fim, adentrando a coercitividade, indagamos a respeito da influência da religião no cotidiano dos sujeitos, explorando sua interferência nos modos de agir. Observamos que todos os indivíduos, até mesmo o sujeito ateu, se sente coagidos pelos dogmas religiosos. Notamos principalmente a preocupação com a imagem passada a outros sujeitos. Além disso, se faz notória uma preocupação interna, relacionada às consequências de seus comportamentos. A naturalização dos dogmas religiosos se faz notória quando falamos sobre o aspecto coercitivo, uma vez que a religião implica a reprodução de normas por meio de rituais reforçados por cerimônias, como o batismo, por exemplo, fazendo com que aqueles que não compactuem com as regras sejam, de alguma forma, punidos, por meio de exclusão ou até mesmo agressão em casos mais graves. Por isso, os entrevistados afirmam que, sim, a religião e a fé interferem quase que diretamente no seu modo de agir e pensar. Isso se dá, sobretudo, devido às diretrizes sociais. Por questão de sigilo, nós optamos por manter a identificação dos sujeitos em anonimato. E, por fim, após a análise dos dados coletados, iremos atribuir algumas de nossas descobertas. Não ironicamente, todos os 4 entrevistados nasceram em um ambiente cristão e tiveram seu primeiro vínculo com o fenômeno religioso ministrado pelos pais. No geral, todos eles afirmam que a religião possui forte influência sobre suas vidas, seja de forma interna, impactando em suas escolhas, pensamentos, palavras e no próprio sentimento de culpa, ou de forma externa, uma vez que os não praticantes sofrem forte coerção da sociedade, que é majoritariamente cristã. A partir da análise dos dados coletados, é possível afirmar que a religião não é apenas um sistema de ideias. Ela é, antes de tudo, um sistema de forças, se enquadrando nitidamente como um fato social, uma vez que atende com facilidade os 3 critérios. Dito isso, agradecemos o espaço e também os entrevistados. Mas e você? Já parou para analisar a implicação desse fato social em sua vida?